Agora a gente vai falar sobre um outro tema que não é muito confortável, abuso infantil. A gente sabe que é algo pesado, até mesmo para noticiar. Agora imagina quem já passou por isso. Infelizmente é algo que acontece e com frequência já se sabe que em muitos casos dentro do próprio ambiente familiar da vítima. Por isso hoje nós vamos falar sobre esse tema, mas sobre uma perspectiva sistêmica. Você já ouviu falar em direito sistêmico? Para explicar o que é, nós convidamos a advogada Marcele Sterling. Pronunciei certo, Sterling? Sim, Sterling. Sterling. Treinei antes, mas é um sobrenome diferente. Obrigada, Marcele, pela sua presença. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Marcele, para quem está em casa nos acompanhando, bem, eu falei ali sobre abuso infantil, mas eu acho que é importante antes dar essa visão. O que é direito sistêmico? Direito sistêmico é uma outra forma de olhar para os conflitos, né, que acontecem em várias áreas do direito, com uma perspectiva de uma consciência ampliada, uma consciência sistêmica. E tem a ver com as leis sistêmicas de Bert Hellinger, que ele é um alemão que foi terapeuta e estudou diversas formas de terapia, e ele percebeu que existem 3 leis básicas que regem os relacionamentos das pessoas, 3 leis básicas da vida. E acontecem independente da nossa vontade, sabe? Que é igual às leis da física, né? A gravidade atua independente se eu concordo, se eu sei, se eu entendo o que é. E essas leis são o pertencimento, que todos têm o direito de fazer parte. Então, num sistema familiar, numa família, todos pertencem, né? A hierarquia é a ordem, quem vem primeiro, né? Então, no sistema familiar, primeiro os avós, os pais, os filhos, os netos. E, por último, o equilíbrio entre dar e tomar nas relações, né? Qualquer relação, mas inclusive, né, dentro de uma família, os pais deram a vida, os filhos tomam. Sempre vai ter ali um desequilíbrio que não tem como tu igualar isso que os pais deram. A gente pega a nossa vida e faz algo de bom com ela, né? Mas em relações de casal e em relações todas as outras, tem que ter um equilíbrio entre dar e tomar. Agora, Marcele, há tempo já que o judiciário vem utilizando essa ferramenta, né? Essa visão. Como é que ela se aplica na prática? Na prática, por exemplo, num atendimento, né? A pessoa chega com um conflito, digamos que seja um divórcio, né? E quando a pessoa chega para um advogado, muitas vezes ela chega ou com muita raiva, né? Ou então muito magoada, e ela chega de um lugar que ela não consegue ver uma forma amigável de terminar aquele relacionamento, né? Então, cabe ao profissional ajudar essa pessoa a ver o que levou, primeiro, o que levou eles a se casarem, né? E a lembrar das coisas boas que esse casal viveu. E então, por que agora, nesse momento, eles resolveram isso, né? E lembrar sempre que tem ali um filho em comum. E não deixar essa criança no meio da relação, para preservar essa criança também. Bem, não é o advogado não se torna um psicólogo, mas ele traz, assim, pelo menos essa reflexão, então. Isso. E, inclusive, qualquer profissional do direito, né? Eu falo do lugar de advogada, mas, assim, seja um juiz que esteja trabalhando no caso, o promotor de justiça, o defensor, enfim. Bem, dito isso, então, já que a gente trouxe essa questão do abuso infantil, é possível olhar isso sobre uma perspectiva sistêmica também? Sim, é possível, porque também o direito sistêmico, ele traz a questão da transgeracionalidade, né? A gente olha para o sistema familiar das pessoas que estão envolvidas ali, porque muitas vezes numa família acontecem repetições de padrão, pode ser, por exemplo, assim, né? Nesse caso específico, o abusador, o que leva ele a fazer isso? Será que ele já sofreu abuso também? Como será que é a história da família dele? Ah, mas isso não importa, ele é um criminoso, ele tem que pagar. Sim, ele é um criminoso, tem que pagar. E quem comete crime, inclusive, por um olhar sistêmico, ele sente a necessidade de cumprir pena. Para ter um equilíbrio, ele fez algo de ruim, ele precisa de uma pena. Tá? Mas então, assim, o que levou ele a fazer isso? Esse é um olhar para o abusador, né? E para a criança? Será que ela foi a primeira pessoa naquela família que sofreu isso? Por que será? A serviço de que ela está? Será que outras pessoas lá atrás, sabe? A avó, a tia, será que tem histórias parecidas? Porque eu sei que é um tema difícil, é um tabu, né? Imagina a gente estar conversando isso agora num programa da tarde, né? Que inclusive tem crianças assistindo. E a gente precisa falar, até mesmo para, se as crianças perceberem, tem alguma coisa
estranho acontecendo, não estou confortável, né, na presença desse adulto, procurar um adulto de confiança e pedir ajuda. Ó, não estou achando que está certo isso aqui que eu estou percebendo que está acontecendo comigo. Pedir ajuda. Porque quando se fala em tabu, é até a dificuldade de se falar sobre isso, olhar para isso. Até a própria vítima, claro, a gente falou em criança, que é um extremo, é algo assim repugnante. Mas muitas dessas crianças cresceram, se tornaram adultas, e às vezes tem isso tão dolorido dentro dela que até influencia na opinião que ela tem, na visão que ela tem sobre o mundo, né? Então, o advogado, ele pode olhar também, fazer com que a pessoa faça uma reflexão sobre isso também, o que está acontecendo, às vezes, no entorno dessa família. Exatamente, porque daí amplia o olhar para todo o sistema familiar, né? Essa história deve ser muito antiga naquela família. Com certeza, aquela pessoa não é a primeira que está vindo sofrer aquilo. E dia desses, entrevistando uma delegada, a gente fala sobre violência animal, né? O que se pode fazer para melhorar isso e tal, especialmente no final do ano, quando acontece a questão dos fogos e tudo mais. E aí ela falou um dado que eu já imaginava, mas é algo muito empiricamente, assim, sobre que quem faz algum tipo de violência contra animal, também faz contra pessoas. Então, assim, não são comportamentos isolados, né? Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e percebe um comportamento abusivo, violento, mas ampliando o olhar pode-se descobrir que há muito mais por trás disso. Sim. E o que mais a gente poderia falar sobre direito sistêmico? Bom, sobre o direito sistêmico, é algo que torna muito mais leve, né? Quando eu consigo ver que, por exemplo, eu não sou a salvadora do meu cliente, quando eu não sou a responsável pelos problemas dele, mas sim, eu tenho um conhecimento técnico-jurídico para auxiliá-lo a resolver os seus conflitos. Porque, às vezes, antes de ter esse conhecimento, eu achava que, nossa, se der alguma coisa errada, eu sou responsável, mas não fui eu que causei aquilo, então eu vou auxiliá-lo, eu vou devolver para ele a autonomia, a autorresponsabilidade, ver nele a força que ele tem para resolver aquele problema e eu vou auxiliá-lo com conhecimento jurídico, assim como todo e qualquer profissional do direito, né? Perfeito. Marcela Staehelin, muito obrigada pela sua presença aqui do Ver Mais, né, por trazer essa visão, porque assim, ó, a forma da gente contribuir para esse debate é trazendo luz sobre isso, né? Então, por mais difícil que seja o tema, a gente precisa encará-lo de frente. Então, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Obrigada.